Olá, a paz do Senhor Jesus, que é o missionário Gabriel, mais uma vez, gravando essa mensagem dominical. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus tem algo a dizer para você essa noite ou essa manhã, nesse dia 25 de abril, o último domingo do mês, no qual ainda estamos nessa quarentena. Então eu te cumprimento, que a paz de Cristo, o amor de Deus seja derramado no seu coração. Ou outro dia que você for ver esse vídeo, espero que Deus te abençoe. Em Salmo 63, o salmista Davi diz no versículo 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o meu coração, minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nesta terra seca, exausta e sem água. Aqui o salmista se derrama diante de Deus, dizendo que o busca de todo o coração, que a alma dele tem sede do Senhor. O Senhor mata a sede de todo aquele que o busca. Que nesse dia você possa se alegrar na palavra de Deus, que é nele que nós temos a satisfação da nossa alma, porque nós fomos criados para adorá-lo. A Bíblia diz em todas as suas narrativas, em todas as suas histórias, que nós somos criados por Deus para a sua glória e para nos alegrar nele. Quando buscamos a satisfação no pecado ou em qualquer outra coisa ou pessoa, nós somos uma terra seca. Então, se você tem sede de Deus, da palavra do Senhor, se nessa quarentena Deus está falando com você, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Ouça, o que nós vamos compartilhar hoje está em Lucas, no capítulo 13. Você que tem a Bíblia, abra a sua Bíblia ou acompanhe conosco a leitura. Em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 23, Jesus diz o seguinte: Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Ele respondeu: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar os seus lugares à mesa no reino de Deus. Amém. Essa é a palavra de Jesus. Ouça com atenção e guarde no coração. O que Jesus tem a dizer para nós hoje é: entrai pela porta. Naquelas épocas que tem o Enem, que são os vestibulares atuais, é comum nós vermos pessoas distraídas ou pessoas não muito focadas, pessoas que se atrasam e a porta fecha. E a gente vê aquela confusão, gente chorando, batendo, porque ela se preparou o ano todo para a prova, e a porta fechou porque ele chegou atrasado e ele não conseguiu entrar. E aquele desespero, muito choro, porque ele perdeu a prova daquele ano e só o ano que vem uma nova oportunidade. Jesus fala para a gente entrar pela porta, e ele fala isso porque ele foi argumentado. Fizeram uma pergunta para Jesus no versículo 23. A Bíblia diz que alguém perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Você já pensou nisso? Quantos serão salvos? Serão muitos? Serão poucos? Há doutrinas erradas que dizem que todos serão salvos. Mas aqui nessa parábola, que é uma história que Jesus contou, para responder essa pergunta, nós vemos que nem todos serão salvos. A Bíblia diz que muitos não serão salvos. E você já pensou nisso? Você já pensou se você será salvo? E Jesus então, para responder essa pergunta, ele conta essa parábola.
E nessa parábola diz que há um dono de uma casa. E esse dono da casa, certo momento, ele fecha a porta. E quando ele fecha a porta, não tem mais como entrar. E aqueles que não entraram, os atrasados, os desavisados, ou aqueles que não creram que a porta iria fechar, aqueles que pensavam que teria uma segunda chance, eles ficaram do lado de fora batendo, chorando, pedindo para que o dono da casa abrisse a porta. E ele responde: eu não os conheço. E do lado de dentro estão aqueles que entraram no devido momento. Eles entraram e estão agora na alegria, no reino de Deus, na mesa, com todos os profetas, com o próprio Deus, o dono da casa. O dono da casa, nesta parábola, é uma história, Jesus conta uma parábola, mas o dono da casa para nós é claramente Deus Pai. Ele é o Senhor, dono da casa. E aqui nós vemos que há um convite de Jesus. O convite de Jesus é para que as pessoas entrem pela porta. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 13, Jesus falou a mesma coisa. Ele disse: entrem pela porta. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Corrigindo aqui, Jesus disse no versículo 13: entrem pela porta estreita. Jesus disse que é para entrarmos, e aqui nós respondemos essa pergunta. A própria palavra de Deus responde que aqueles que são salvos não são muitos. De acordo com essa explicação de Jesus, são poucos, porque ele disse que essa porta estreita, o caminho é difícil, e são poucos que encontram. Mas a porta larga, muitos escolhem ela é uma porta ampla e uma porta que conduz à perdição. Mas que porta é essa? Jesus Cristo é a porta. O Senhor Jesus disse em João 10:9, claramente, ele falou: eu sou a porta, aquele que entrar será salvo. Não há outro caminho, não há outra maneira para que nós possamos entrar no reino de Deus. E essa porta é estreita por dois motivos: porque é necessário arrependimento e fé. O quão é difícil para nós nos arrependermos dos nossos pecados, o quão é difícil para nós depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, somente nele. É muito difícil. Só pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que convence o homem, é possível entrar por essa porta. Na verdade, para o homem não é difícil, é impossível, mas para Deus todas as coisas é possível. Então essa porta é estreita porque precisa de arrependimento e fé. É preciso ter fé que Jesus Cristo é a porta e é a única porta. É preciso ter fé que um dia esse mundo passa, que um dia essa porta fecha. Mas a boa notícia é que essa porta está aberta hoje. Essa porta fecha na segunda vinda de Cristo. Hoje Jesus diz para você: entrai pela porta. Entrai pela porta estreita. Confie nele. Arrependa-se dos seus pecados. Porque a porta larga, a porta do pecado, a porta do engano, a porta que é fora de Jesus Cristo, mesmo que seja uma boa religião, se Jesus não é o Deus vivo que salva pecadores, essa porta é larga, essa religião é uma farsa e ela não leva à entrada no reino de Deus. Por isso essa porta é estreita. Jesus Cristo é a porta. Ele é aquele que nos dá essa entrada. Mas veja aqui comigo que um dia, como o portão para o Enem fecha e não entra mais, essa porta fecha. E a Bíblia diz que as pessoas bateram, mas já é tarde. Por que não entrar hoje? Nós não sabemos quando essa porta fecha.
Por que não confiar em Jesus Cristo? Talvez você ainda não entrou por essa porta, talvez você não se converteu, porque talvez você ainda acha que há algo nesse mundo mais interessante do que Jesus Cristo. Talvez você pense: eu vou continuar um pouquinho mais na minha vida, eu vou continuar um pouquinho mais sem assumir um compromisso com Jesus, porque você ainda não creu de fato. Você não creu que Ele é melhor do que a vida, que andar com Jesus é andar com Deus, e nisso está a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo. Às vezes a gente pensa, alguns jovens ou você mesmo, dizendo: vou curtir mais um pouquinho, um dia eu me converto. Cuidado, pode ser tarde, porque você não crê. Porque se você crê, o curtir a vida é andar com Deus, é obedecer a palavra de Deus. Ou talvez você ainda não entrou, porque você ama muito o mundo e ama os seus próprios pecados. Talvez o seu Deus é o seu eu, o seu coração. Por isso você talvez não assumiu um compromisso, porque você ainda acha que tem algo melhor nessa vida do que Jesus Cristo, e não tem. Essa porta larga, ela é enganosa, ela é uma mentira e ela conduz para a perdição. E veja a resposta que Jesus dá para aqueles que não entraram. Deus fala, quando eles batem, Deus fala: eu não os conheço, e eu nem sei de onde são. Então eles argumentam, eles falam: Jesus, mas nós comíamos na sua presença, nós bebíamos, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Veja bem, aqui não são pessoas que nunca ouviram do Evangelho, aqui não são pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer sobre Jesus. Pelo contrário, essas pessoas argumentam dizendo que conhecem Jesus, argumentam dizendo que ouviram, aprenderam sobre Jesus. Veja bem, são pessoas que têm relacionamento com a igreja, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que talvez desde criança aprenderam a Bíblia, mas não creram, nunca se converteram. É aquilo que Jesus disse: é um joio no meio do trigo, são bodes no meio das ovelhas, são pessoas que nunca se converteram ao Senhor Jesus Cristo, porque eles argumentam, eles são aqueles que frequentam as igrejas. Você já entrou pela porta? Você tem aprendido do Evangelho? Você crê nesse Evangelho? Ou você, como Jesus disse, um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro ama o pecado, nunca se arrependeu, frequenta a igreja, diz que crê no Senhor Jesus Cristo, mas não faz nada, a sua fé não é viva, a sua fé não é acompanhada por obras, a sua fé é morta. Então você ficará do lado de fora, porque você nunca se converteu. Não importa se você nasceu na igreja, não importa se você conhece a Bíblia, não importa se você tem comunhão com os crentes, se você nunca se converteu, você não ama o Senhor Jesus, você não ama a obra de Deus, você não responde a um chamado de assumir um compromisso com Jesus. Quando fala num compromisso com Jesus, o seu semblante parece que você está em pânico. Você não tem coragem de assumir Jesus, professar a sua fé, pregar o Evangelho. Você não aceita o chamado de uma simples reunião de oração, porque você nunca se converteu. E você, se não se converter, você vai ficar do lado de fora, porque não importa o quanto o seu nome é conhecido na cidade, o importa é se Jesus Cristo te conhece. Se Ele não te conhece, se você não entrar,
Hoje você vai ficar do lado de fora. E veja que ele diz para que essas pessoas se afastem dele: afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Mas talvez você pense: esse mal são pessoas assassinos, são mães que matam os filhos. O mal para Deus é todo pecado. Toda quebra da lei de Deus é um grande mal perante o Senhor. Ele fala: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então nós vemos, quando essa porta fecha, uma ambiguidade de grande alegria e grande tristeza. Do lado de fora, muito choro. Muito choro porque andou com Jesus, como Judas, beijou a porta, mas não entrou pela porta. Porque aqui não é como o Enem, não há um outro ano, não existe uma nova oportunidade. Essa porta, ela fecha quando Jesus volta, mas ela fecha também quando o homem morre. Porque quando o homem morre, a sua alma já ou descansa em Deus, ou já é atormentada no inferno, aguardando apenas a ressurreição do corpo para o seu destino final e corpóreo. Não existe purgatório, não existe uma segunda chance. A chance é em vida para aqueles que ouvem e creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas há também essa grande alegria daqueles que entraram pela porta estreita, se arrependeram dos seus pecados, se converteram ao Senhor Jesus, porque descobriram que Jesus é melhor do que a vida. Servir ao Senhor Jesus é melhor do que todas as coisas. Não há nada mais importante na vida de alguém que se converteu do que alegrar ao seu Senhor. E a grande alegria, porque diz que Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, e aqueles que vêm de longe, vêm pessoas de todo lado, do norte e do sul, para tomar os seus lugares na mesa do reino de Deus. Para você que crê no Senhor Jesus, há um lugar para você guardado. Esse lugar ninguém pode tomar. Você assentará à mesa com o Senhor, com os profetas, com os homens de Deus. Há um lugar à mesa. Que maravilha o Evangelho! Deus abrir um espaço na sua mesa para pecadores como eu e você. Como uma maravilhosa graça! Daí não haverá mais dor, mais pranto, não haverá mais coronavírus, e nós estaremos com o Senhor para sempre, porque entramos na casa do Senhor. Aleluia! E veja que virá muita gente, pessoas de todos os povos, de todas as línguas, pessoas que ouviram o Evangelho primeira vez e creram. Mas aqueles de coração duro, aqueles que ouvem, aqueles que participam da alimentação do Senhor, porque eles argumentam: nós comíamos na tua presença. Talvez são pessoas que assistem à igreja tomar a ceia, mas nunca tomam a ceia. Ou talvez são pessoas que tomam a ceia, mas nunca entraram pela porta. Por isso, você não assume um compromisso com Deus, porque você nunca se converteu. Você será lançado fora. Mas a porta da graça está aberta ainda hoje para você. Entre pela porta. Amanhã pode ser tarde. Essa é a mensagem de Deus hoje. Que você desfrute da graça de Deus, reflita sobre a sua vida e aceite o convite da graça. Quero orar por você, orar pela sua vida, pela minha. Vamos orar.
Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é a porta do reino de Deus e o Senhor dá a graça da gente entrar por ela. Que cada um que está me ouvindo venha entrar pela porta e se alegrar nessa vida, mesmo que passe por vários problemas. Nós sabemos da certeza da mesa no teu reino um dia. Tem misericórdia daqueles que ouvem a mensagem, frequentam a tua igreja, mas nunca se converteram. Abençoe eles, abençoe minha vida, tem misericórdia de mim também. Pai Santo, aviva a tua obra, a tua glória, em nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe. Nós vamos agora cantar um hino ao Senhor e até a próxima semana, se Deus permitir. Ou talvez na próxima semana já podemos nos reunir como igreja juntos, se o Senhor permitir. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Obrigado, Deus. Obrigado pela ação soberana que criou em nós um novo coração para amarmos a Tua Palavra, amarmos a Ti e obedecermos com alegria. Que todos nós, Senhor Pai, com grato coração, possamos nos prostrar diante do trono da graça e adorar a Ti e contar ao mundo a história da nossa salvação. Nada bom existe em mim, em pecados eu nasci. Só as trevas eu amei aqui, como em Cristo hoje estou. Só por graça soberana, só por graça escolhido, só por graça separado, só por graça eu fui salvo. E eu jamais a Deus busquei, e dele sempre me escondi. O mal sim eu chamei de bem, pecar sim era meu prazer. Deus é soberano em graça, sua graça regenera. Só a graça justifica, só a graça santifica. E eu jamais a Deus busquei, e dele sempre me escondi. O mal eu sim chamei de bem, pecar sim era meu prazer. Deus é soberano em graça, sua graça regenera. Só a graça justifica, só a graça santifica, só a graça me liberta, só a graça me consola, só a graça me sustenta, só a graça tudo vence. A morte sim reinou em mim, hoje Cristo vive em mim.
Pai soberano em graça, Deus. Toda a glória pela nossa salvação, Senhor Pai, é depositada aos teus pés. Graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Só